Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 13 de novembro. O Ibovespa apresentou uma queda mais acentuada de 2,14%, terminando, concretizando o que a gente vinha comentando nas últimas análises em relação ao índice, desse movimento aqui ser um movimento de alta bem fraco e abrindo chance de iniciar uma queda, principalmente já se perdesse primeiramente esse 52, a mínima do pregão de ontem, ou fechasse ali abaixo dos 52.300 pontos, aconteceu nessa última hora de pregão. Então o Ibov, para mim, entrou num movimento de baixa e que teria aí uma chance de buscar, aumentou a probabilidade desse movimento de baixa ir lá bater na região dos 50 mil pontos, zona de suporte 50.500 a 50 mil pontos. Dalton, então a expectativa é de vir rasgar aqui os 48.722? Não, no primeiro momento não teria essa expectativa tão negativa. Mas não tem como se prever o que vai realmente acontecer no mercado. Mas dentro de um contexto geral, a expectativa é realmente de ter um movimento de baixa, mas que esse movimento de baixa termine aqui dando uma respeitada nessa região aqui. Enfim, o movimento não extrapole os 48.722. Vamos ver o que o mercado vai nos mostrar aí adiante, mas essa seria a minha primeira leitura em relação a esse movimento de baixa. Olhando agora para a PetroR4 e mantendo aí o que foi falado do Ibov, a Petro também acabou para mim um movimento que era para ser de subida, não foi. Gerou aqui para mim um ABC de forma diferente, uma correção em ABC desse movimento de queda, e abriu agora uma chance de gerar um movimento de baixa no gráfico diário. Então é um movimento que pode gerar alguns dias aí para baixo. Logo é muito mais provável que essa ação venha a perder esses 13,52 e dar continuidade ao movimento de baixa dela. Se olhar para a Petro ali, buscar suporte um pouco mais relevante para a ação, fica na faixa dos 12,78, entre 13 e 12,78. Então, para mim, o mais provável seria isso. Inclusive, até mencionei ontem que, arriscando um pouco mais, já daria até para buscar uma venda se ela perdesse esses 13,82. 13,83, que é a mínima do pregão de ontem. Então, já estaria dentro de uma venda. Se ela abrir subindo de alguma forma, também eu ficaria atento até para buscar aí um topo no gráfico de 10 ou 15 minutos para entrar aí numa possível venda nesse papel. A Vale 5. Vale 5 segue dentro de um movimento de baixa, ainda com chance de vir a perder essa mínima aqui, esses 19,27, buscar uma região de R$19. Não vejo muita alternativa de entrada nesse momento, a não ser que seja mais para day trade, se ela rompe a máxima do pregão de hoje, ou seja, se volta ali para cima dos R$19,63, e aí busca no gráfico de 15 minutos, o gráfico de 10 minutos, atuar a favor de um fundo ascendente, usando essa região de 19,63 aí como suporte. Fora isso, o ativo continua alinhado para baixo, mas sem alternativa, pelo menos para mim, de entrar vendendo aí no nível que ela se encontra, pensando em swing trade. Gol 4, recomendei a compra em Gol 4 hoje em 13,25, essa compra foi executada, fechou aí com alta de 1,37%, dentro do que eu comentei já no pregão de ontem. Eu ficaria atento ali que é no desenrolar do pregão de hoje, atrás de alguma possibilidade de entrada. Vamos ver como é que ela vai desenrolar essa compra. O fato é que o meu stop inicial eu botei de acordo com um stop automático que eu defino baseado em cima de um cálculo de volatilidade de cada ativo. Na Gol ficou em 12,68 para essa entrada em 13,24. A entrada foi em 13,24. Então, stop em torno de 4,23%, é um ativo que tem uma volatilidade alta. Só que se a gente olhar para os dois últimos pregões, esse pregão de hoje e o pregão de ontem, a mínima aqui é 12,92 e 12,91. Então, se essa ação, por algum motivo, não conseguir confirmar aqui a subida, ultrapassar essa região dos 13,40 e voltar para baixo de 12,91, eu vou estar avaliando se eu vou continuar nessa posição, segurar o stop até 12,68 ou se eu vou sair antes mesmo do stop dessa posição na Gol 4. Enfim, pensar logicamente sempre que o mercado pode ir para os dois lados e o que eu vou fazer se for para um determinado lado ou se for para o outro lado. Olhando agora para CEMIG 4 dentro do que foi comentado na última videoanálise, a possibilidade de venda foi executada, essa venda em R$13,45. Começou até bem, a última hora de pregão acelerou a queda, 2% aí para baixo. Então essa é uma operação
que tem um stop aqui em torno de 2,97%, o stop está em 13,85%, e o objetivo em R$ 12,25, na relação risco-ganho de 1 para 3. Na Gol, o objetivo ficaria em 14,92, na relação 1 para 3. Resolvi não fazer recomendação da Elite 6, que já tinha também sinalizado nas duas últimas videoanálises, eu tinha falado da Elite 6. Ela até evoluiu mais forte do que... Porque não recomendei, porque era das duas do mesmo setor, resolvi entrar só em uma ação. Enfim, o fato é que as duas se encaixavam para uma ponta vendedora, que conforme eu destaquei nas últimas análises. CSNA3, a venda que a gente tem, ela hoje bateu no objetivo, 7,27. Era o objetivo na relação 1 para 3. Por que eu não desfiz já dessa operação? Porque, assim, para mim, dentro ainda de uma leitura aqui do gráfico, a ação ainda está iniciando um movimento de baixa no G60. Se ela reverter essa minha leitura, se ela voltar aqui para cima de 7,37, eu vou avaliar se eu vou continuar ou não nessa operação. Mas o fato é que eu já daria para botar o stop de proteção em 7,51. Então é um ativo que, olhando para um gráfico semanal, ali sem muito suporte pela frente, e dentro de um movimento de baixa ali já de 3 semanas, podendo se estender mais, quem sabe essa ação resolve esticar aí para baixo, a favor de um movimento que o Ibov também possa fazer aí nesse momento, e aí essa ação dá uma esticada um pouco maior para baixo e gera uma relação risco-ganho mais favorável. Então essa é a minha expectativa e por isso que eu estou segurando um pouco mais essa posição. Pensando ainda na ponta compradora, encaixaria aqui uma VEG3, a possibilidade de entrada se conseguir romper aqui os 29,83, avaliando a partir do próximo pregão, na expectativa de romper ali tudo para cima no gráfico semanal, se sustentou acima, está ainda dentro do movimento do gráfico semanal, está vindo aqui com a correção no gráfico diário, seria uma alternativa de entrada. Essa ação pode até fazer algo assim, ó, vai, gera uma subida, a subida não é muito forte, volta e depois de uma correção um pouco mais satisfatória desse movimento de subida, ela gera uma nova possibilidade de entrada. Mas enfim, como não dá para saber realmente o que o mercado vai fazer, seria uma primeira tentativa de entrada se ela superar os 29,83. STC3. Da mesma forma, falei ontem da CROT 3, eu não executei a entrada hoje, eu não recomendei a entrada em CROT 3 porque o ativo abriu já com gap de alta e veio fechar abaixo do gap, abaixo do fechamento de ontem, eu optei por aguardar um pouco mais uma possibilidade de entrada nessa ação. Na STC3 abre a chance dessa entrada se ela romper a máxima do pregão de hoje em R$ 28,01, depois de ter vindo aqui testar uma zona de suporte de topo anterior. E por último, ainda na ponta vendedora, a MRV3 também seguindo ali um modelo que poderia ter gerado venda já em cima da PETR4, ou seja, numa correção diferente aqui no gráfico diário, abriria também uma possibilidade de venda até na perda da mínima do pregão de ontem em cima de MRV3, fechou com queda de 4,08%, seria uma venda na faixa de 7,67. O fato é que gerou aqui uma perda de fundo anterior, gerou um fundo ascendente e num único candle já bateu nos R$ 8,00 e fechou abaixo da mínima desse fundo. Então é um ativo que está mais para um movimento de baixa no gráfico diário, pelo menos é a minha leitura em cima desse papel. Se abrir subindo, tende a trazer uma oportunidade de uma venda um pouco mais acima em cima dessa ação. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.